Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos. Bem-vindos aqui ao início do vosso curso, que vai ter como tema os relacionamentos e a casa 7, ou a oficina da firma. Esta casa tem a ver essencialmente com uma energia e esta oficina de trabalho tem a ver essencialmente com uma oficina que se relaciona com a forma como nós comunicamos e como nos relacionamos, quer em casal, quer efetivamente também numa firma, ou seja, comunicação com o outro. Estas oficinas, ou esta oficina em particular, é uma oficina de relação, o que significa que parte aqui da ligação entre o eu e o outro, mas da perspectiva da comunicação. Abordamos primeiro a presença em palco, a forma como nos afirmamos, a nossa energia e força pessoal, depois a seguir a forma como trabalhamos, como concretizamos aquilo que são os nossos objetivos, e agora estamos aqui a chegar à forma como comunicamos, como nos relacionamos com o outro. Portanto, temos em primeiro lugar a ação, o fogo, digamos assim, depois a estabilização, a terra, a forma como trabalhamos, a minúcia, e foi sobretudo sobre isso que falámos na oficina da clínica, da energia de Virgem, e agora chegamos aqui a uma outra oficina, uma oficina diferente, em que a energia é de ar e em que estamos essencialmente centrados na comunicação, como é que nós comunicamos com os outros, como é que nós nos relacionamos e fundamentalmente como é que ao ser espelho do outro, trazemos as suas melhores características, refletindo-as em nós e ao mesmo tempo ganhamos o espaço para partilhar, para comunicar e para afirmar a seguir a nossa própria essência através da comunicação. Esta é uma área comunicacional, é uma oficina de trabalho na comunicação e, como é natural, o seu palco privilegiado é a relação pessoal. A relação com o outro pode ser também a relação em firma, a relação com os colegas de trabalho na profissão, mas necessariamente o foco essencial tem a ver com a relação em família e nesse sentido a relação com o outro, com o companheiro, com aquele com quem partilhamos vida, objetivos, direções e a forma como nos podemos relacionar. Portanto, a realidade do relacionamento guia para transformar a vida amorosa, trazer o amor para a relação pessoal e também para a relação profissional. Portanto, é uma jornada transformadora, como é que você vivencia relacionamentos e ajudar a construir novas conexões, precisamente trabalhando a comunicação. São essencialmente técnicas de comunicação, da forma correta de comunicar, de transmitir a correta ideia e, portanto, é uma perspectiva para transformar a sua vida amorosa e a forma como se relaciona com o mundo, também a vida profissional. Então, os pilares do relacionamento saudável. O relacionamento verdadeiro é uma via de mão dupla, ou uma via dupla, não é? De entrada dupla, onde cada pessoa é responsável por 50% da construção e manutenção. Portanto, o treinamento visa proporcionar clareza e entendimento sobre o que realmente significa estar num relacionamento nos dias de hoje e construir uma base sólida é essencial que compreendamos três óticas fundamentais. A pragmática tem a ver com a visão prática do dia-a-dia, as dinâmicas, as convivências, os valores, a filosófica, valores e princípios que sustentam a união, e a psicológica, que é o entendimento das emoções e dos comportamentos. Ou seja, aqui é importante, para escalpelizar a forma como nos comunicamos e construímos o relacionamento saudável, perceber o dia-a-dia, a convivência, a forma como somos. Depois, os valores, que são sempre aqui aspectos absolutamente essenciais. Não nos podemos esquecer que é uma área regida por Vênus. Vênus tem a ver com valores, tem a ver com estruturas, tem a ver com a forma como concebemos o mundo, tem a ver com a arquitetura da vida e, portanto, os valores e princípios são muito importantes. Haver uma boa conexão de valores e princípios é meio caminho andado para depois termos a vertente também psicológica, que é o entendimento das próprias emoções e comportamentos e as emoções e comportamentos do outro. Não indo tanto para a visão psicológica só estrita, porque isso também seria mais a próxima oficina, que é a oficina do terapeuta, a energia de Escorpião. Aqui estamos mais focados na energia de balança, estamos aqui mais dentro daquilo que é a energia fundamental da casa da firma, não é? Que é o que temos aqui. Portanto, o que serve para os relacionamentos profissionais e serve para os relacionamentos afetivos. Passar então aqui para a evolução dos relacionamentos ao longo do tempo. Portanto, aqui é importante perceber também, em termos de
cultura social, como é que houve uma transformação. Aliás, isto aqui é válido também para as empresas e firmas, ou seja, a forma como nós concebemos a linha do tempo relativamente à transformação, seja na esfera estritamente pessoal, seja na esfera, e portanto logo privada, seja na esfera dos relacionamentos das firmas e logo consequentemente pública, foi alterando ao longo do tempo, não é? Portanto, a forma como vemos essa mesma cultura, essa mesma visão tradicional em que o homem ocupava, digamos, uma posição dominante e uma posição que era determinante porque era ele que provia, digamos assim, o sustento das famílias. Isso foi sendo alterado à medida que passámos por uma sociedade multicultural, multiétnica, em que temos realidades diferentes, famílias monoparentais, também formas diferentes de assumir a sexualidade, e isso teve impacto na forma como se estruturam as famílias e, consequentemente, na comunicação que ocorre dentro desses espaços familiares e comunicacionais. Isto que estou aqui a falar para as famílias foi igual em termos de empresas e firmas. Pronto, portanto, temos o passado, onde tínhamos relacionamentos que eram normalmente arranjados, papéis rigidamente definidos. Aliás, se nós olharmos para os trajes, que eu gosto muito de olhar o traje, a forma como se vestia no século XVI, no século XVII, ela própria impunha restrição e impunha uma persona, uma máscara, digamos, uma estrutura que foi sendo fluida. Hoje em dia, se nós pensarmos nas diferentes classes sociais, não há muita diferença. Toda a gente veste marcas, toda a gente tem mais ou menos fisicamente, ou pelo aspecto físico, digamos, a mesma posição. Mas isto não acontecia antigamente, no passado. Depois temos um período de transição, aparece a questão do amor romântico, ou então também dos laços mais com a conectividade, com a identificação dessa conectividade, e o presente, em que temos relacionamentos baseados em escolhas pessoais, a igualdade, cá está, uma comunicação aberta, crescimento individual dentro de uma parceria, ou seja, igualdade, fraternidade e liberdade, os valores da Revolução Francesa elevado ao seu segmento máximo de igualdade de direitos. O futuro, evolução para modelos cada vez mais flexíveis e conscientes, com foco em saúde emocional e realização pessoal. Portanto, é de facto importante perceber isto, não é? Que há aqui uma transformação de conceitos, uma evolução. Aproveitar o treinamento, portanto, este treinamento é um treinamento por 30 dias, período de um mês, em que pode assistir individualmente ou então com o parceiro. As aulas tratam separadamente temas diferentes, sem constrangimentos. Vai haver aqui também tempo para a reflexão pessoal profunda. Em cada módulo, em cada aula, digamos assim, pode reservar tempo para reflexão, questionar os conceitos, investigar, estudar mais. Isto irá, aos poucos, aprofundar mudanças em si próprio. Depois, uma prática constante. Há aqui sempre exercícios práticos, hábitos que durante 90 dias e 3 ciclos de 15 dias devem incorporar na forma de se relacionar. E depois tem possibilidade sempre de ver as aulas gravadas, aproveitar os módulos, as perguntas e, portanto, entrar nos conteúdos principais e perceber constantemente quais são as questões que aqui são colocadas. Portanto, haverá aqui também espaço para um exercício de autoconhecimento, sempre. Hoje também trazemos sempre aqui exercícios práticos para nos ajudar a nos perceber a nós próprios, a perceber o nosso próprio espelho interno e na reflexão com o outro e, portanto, este exercício reflexivo que propomos hoje ajuda a avaliar relativamente aos seus relacionamentos atuais e identificar os pontos de melhoria. Portanto, aquilo que propomos é avaliar o estado atual dos seus relacionamentos mais importantes, podem ser, como eu já referi, relacionamentos pessoais ou profissionais, identificar os desafios, os pontos fortes, as áreas que precisam de atenção. Depois deve refletir sobre a sua responsabilidade, que é 50% na dinâmica do relacionamento, que comportamentos é que você podia ou devia ou iria modificar e depois elabora um planeamento, elabora um plano de ação com mudanças concretas que você pode implementar a curto e a longo prazo. E depois, a partir daqui, fará a implementação, aplicar as mudanças gradualmente e registar os resultados e ajustar conforme necessário. Portanto, este é o primeiro exercício, um exercício para autoconhecimento. Comunicação é a base de todo o relacionamento e aqui chegamos exatamente ao centro do módulo, aquilo que vos queria trazer, e também perceber um bocadinho quais são os pilares ou bases essenciais daquilo que é uma boa comunicação. A comunicação é eficaz, é o alicerce através do qual fazemos um relacionamento saudável, através dela expressamos necessidades, resolvemos conflitos e fortalecemos a nossa conexão emocional e praticamos um diálogo reflexivo e compreensivo
E isto é essencial para evitar os mal-entendidos, construir pontos de entendimento com o parceiro. Seja um parceiro afetivo, seja um parceiro que está num relacionamento afetivo, seja um parceiro comercial, seja um parceiro profissional com o qual tem uma relação profissional. Portanto, como eu digo aqui em baixo, a forma como comunicamos tem impacto no relacionamento, mais impacto no relacionamento do que o conteúdo da comunicação em si. Ou seja, muitas vezes o conteúdo da comunicação tem muito a ver com a forma como falamos. Não é tanto aquilo que é o conteúdo da mensagem, mas a forma como ensinamos, como estamos, como transmitimos a nossa energia. E fundamentalmente como fazemos isto que está aqui, que é a escuta ativa, que é ouvir com atenção, sem interromper, mostrando genuíno interesse pelo que o outro está a dizer. Empatia, que tem a ver com colocar-se no lugar do outro e, portanto, para compreender as emoções e perspectivas nos sapatos e na base do outro. E, finalmente, uma expressão clara, ou seja, quando comunicamos, quando deixamos de espelhar, sermos capazes de comunicar os sentimentos e necessidades sem acusações e sempre com frases em primeira pessoa. Ok? E, portanto, isto é muito relevante. Portanto, desenvolver novas rotinas, portanto, para que as mudanças se tornem permanentes, é necessário criar novas rotinas e incorporá-las no dia-a-dia do relacionamento. E, portanto, aqui temos um método de ciclos de 90 dias que é concebido para ajudar nesta transformação, ou seja, a ideia é que cada um destes exercícios vocês percebam, assimilem aqueles que realmente fazem sentido e depois os trabalhem em ciclos de 90 dias. Ou seja, isto é um curso essencialmente prático. Aquilo que eu quero trazer para aqui, para além da perspectiva da comunicação nos relacionamentos e desta oficina que é a firma e, digamos, a oficina dos relacionamentos e da firma, aquilo que eu pretendo trazer essencialmente é um conjunto de ferramentas da programação neurolinguística e ferramentas essas de programação neurolinguística que vocês possam de alguma forma cooptar ou usar ou aproveitar para usarem no vosso dia-a-dia. Portanto, primeira coisa que eu acho que também é importante aqui é que documente por escrito as suas intenções, desafios e progressos e que mantenha um registro que ajude a manter o foco e a avaliar os seus desenvolvimentos. Por outro lado, deve ter aqui um aspecto que acho que é muito importante nestas casas de comunicação, que é a visualização. Portanto, pensar ativamente nas novas rotinas que desejam implementar, imaginar-se praticando-as diariamente, sentindo os benefícios e ter mesmo uma visualização, partir da visualização para a concretização. Depois, incorporação, isto tem a ver com a consistência, com a continuidade, ou seja, 90 dias de prática constante leva a novas atitudes e incorpora isto já na vossa própria forma de estar na vida, como parte natural da forma de estar no relacionamento, seja afetivo, seja relacionamento profissional, e depois isto está dividido em 15 dias de cada ciclo dentro dos 90, de forma a que vai entrando gradualmente até formatar aquilo que é as suas estruturas base de comunicação e de estar com o outro. Okay? O propósito maior é a transformação de vidas e relacionamentos. Portanto, este treinamento foi criado com o propósito que vai muito além da melhoria individual e, portanto, a ideia é criar relacionamentos saudáveis que transformem os casais, as famílias e toda a sociedade, logo também as firmas. E, portanto, começamos com o indivíduo, autoconhecimento e crescimento pessoal, o casal, relacionamento harmonioso e amoroso, a família, ambiente saudável, a comunidade, a sociedade. No fundo, estes patamares também correspondem, no fundo, às oficinas pessoais, da relação e oficinas coletivas. Mas, independentemente disso, este treinamento serve essencialmente para trabalhar ali ao nível do casal-família. Okay? O ponto 2 e ponto 3. E a partir daí temos realmente relacionamentos autênticos, profundos e duradouros. E, portanto, a ideia é essa, é ir muito além daquilo que é o aparente e inicial. E era isto que eu tinha para vos dizer. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.